Boa noite, galera. Estamos aqui para falar hoje sobre vontade. Eu quero muito fazer um projeto, eu tenho uma resolução de ano novo, eu até tenho vontade, mas depois chega na hora de agir, acontece alguma coisa ali no meio que parece que a minha vontade não era tão forte assim e eu fico até duvidando de mim mesma. É sobre isso que a gente vai falar. Eu vou explicar direitinho para vocês o que pode estar acontecendo aí e quem sabe a solução que eu vou trazer aqui para vocês hoje já ajuda você a chegar mais perto dos seus objetivos, ok? Então vamos lá, deixa eu só colocar aqui o título dessa live. Vamos chamar isso aqui de o paradoxo das vontades. O paradoxo da vontade e a construção a partir da sombra. E a construção a partir da sombra. Eu vou explicar para vocês o que é essa sombra também. Opa, saiu errado aqui, gente. A partir da sombra. Espero que tenha ficado certinho. Paradoxo da vontade e a construção a partir da sombra. Vou fixar esse comentário para quem for entrando aí entender do que a gente está falando. Então, na última live, a gente conversou bastante sobre, uma vez que eu tenha um desejo, um projeto, um sonho, um objetivo, uma resolução de ano novo, que seja uma mudança que eu quero promover, uma melhoria, a gente precisava, eu falei para vocês, né, que o foco está em construir o ser que alcança aquele objetivo. Então, às vezes a gente olha para algo que a gente quer fazer e a gente olha muito para o externo, né, eu tenho que dar esse passo, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que providenciar tal documento, fazer determinada tarefa, mas eu não olho para a construção de mim, que vai ter as virtudes necessárias para dar esses passos, que são esses passos para fora, tá? E foi isso que a gente falou na última live. E aí a gente tem que olhar então um pouquinho para essa questão da construção do ser. Como é que é essa construção do ser? Como é que isso se dá? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. É bem comum, já aconteceu comigo inúmeras vezes, e vou perguntar então se já aconteceu com vocês. Eu até quero dar uma olhadinha, eu vou dar uma olhadinha aqui naquilo que a gente viu aqui, que são as autossabotagens mais clássicas, né? As mais comuns, que são aquelas nossas atitudes que, apesar de a gente dizer que a gente quer muito algo, que a gente quer muito viver algo, experimentar algo, fazer algo ou ter algo, né? A gente não consegue. Porque a gente tem alguns comportamentos sabotadores daquele nosso próprio desejo. Então a gente falou, né, de racionalizar a procrastinação. Então eu procrastino e ao mesmo tempo eu encontro uma justificativa para aquela procrastinação acontecer. Eu encontro um jeitinho de me convencer que foi por causa de um fator externo, ou enfim, ou porque eu tô muito cansada. A gente encontra um jeito de racionalizar. Essa é uma sabotagem clássica. Primeiro, a procrastinação e depois a própria racionalização. Segundo, é eu me jogar em distrações. Então, ao invés de fazer aquilo que eu tinha programado para fazer, ao invés de eu seguir o meu mapa para chegar lá no meu objetivo, eu desvio por uma distração, podendo ser. Acho que as redes sociais são as mais comuns atualmente, né? Ou eu posso dramatizar, achando que a responsabilidade de fazer as coisas não está nas minhas mãos. Então eu me vitimizo ou eu me culpabilizo e não saio do lugar. É um outro jeito da gente ficar nessa mentalidade de sabotagem. A outra é tomar um remedinho, podendo ser um remedinho mesmo, de verdade, que abafa o sintoma do que eu tô sentindo, ou podendo ser um outro tipo de medicamento que é ilusório, tá? Então, que não resolve as causas das coisas, mas que me deixa ali na mesma situação. É um outro jeito da gente sabotar o que a gente quer fazer. Oi, meninas, tudo bem? Oi, Samira. Oi, Stephanie, tudo bem? Meu Deus, que coincidência. Sabia, Stephanie, eu vou falar o teu nome aqui hoje. Não você, mas eu vou falar o nome Stephanie, depois você vai entender. Uma outra maneira é radicalizar, adotar uma postura extrema, né? Então eu tenho, para começar eu tenho que ter todos os meus instrumentos aqui, todas as ferramentas, senão eu nem vou começar. Ou eu tenho que ter 5 mil reais para guardar dinheiro, eu não posso começar com 50, tá? São comportamentos ou fundamentalistas, baseados num dogma qualquer, né? Ou pode ser de radicalismo, de extremismo, tá? Generalizar, né? Então,
Generalizar é assim, eu sempre faço as coisas erradas, eu sempre chego atrasada, eu nunca darará, né? Então, eu acabo criando para mim esse mesmo contexto onde eu realmente não consigo fazer as coisas. Ou ter um senso autocrítico muito forte e também de criticar os outros, porque enquanto isso eu não estou ocupada resolvendo e fazendo as coisas que eu realmente queria fazer. Eu estou ocupando meu tempo me criticando ou criticando as outras pessoas. Então, isso aqui a gente falou lá na semana passada, né, sobre essas atitudes. Hoje a gente vai falar um pouquinho de por que essas atitudes acontecem sem a gente perceber até, tá? Então, esse é o que eu chamo de paradoxo das vontades, ou paradoxo da vontade. Como se a gente tivesse assim, dentro de nós, duas vontades gêmeas, mas que são invertidas. Então, né, exemplo disso, tá? Eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês vão me dizendo se vocês estão, né, identificando aí em vocês ou em outras pessoas. Às vezes a gente usa o outro como espelho para nos enxergar também, né, gente? Por exemplo, pessoas que dizem que querem um relacionamento, que querem construir uma família e que quando, né, estão na construção desse relacionamento, fazem um monte de atitudes contra a própria relação, ou seja, sabotam a relação. Existe uma vontade paradoxal nessa pessoa que é de não estar num relacionamento. Nós já vamos entender o porquê aqui, tá? Outro tipo de exemplo, né? Aquela pessoa que quer empreender, ela tem até um impulso, né? Ela tem uma chama, um chamado de ser empreendedora, mas ela não consegue sair daquele emprego fixo dela, onde ela, né, o 8 às 6, o salário fixo e etc, não consegue se arriscar. E fica, então parece que dentro dela até começa uma coisa, mas não consegue largar de vez o outro. Então assim, uma vontade paradoxal ali dentro, tá? Outro bem comum também que eu vejo muitas pessoas dizem, nossa, eu quero morar sozinha, eu quero viajar o mundo, eu quero ser livre. E tanto assim, no básico de morar sozinha, né, ter a minha casa do jeito que eu quero, ou um outro nível de liberdade até, né, maior, que é tipo, eu sou tão livre que eu posso morar a cada mês em um lugar e tá tudo bem, é isso que eu quero. Mas até faz o projeto, até desenha o mapa para chegar lá, mas na hora de dar os passos, comete algumas dessas sabotagens aqui que eu comentei e fica parecendo que a pessoa é meio doida, né? Tipo, como assim? Ela tem essa vontade, ela tem esse objetivo, ela vai lá, ela compra um curso, ela faz um plano e na hora de agir não rola. Então, vamos entender essas duas vontades gêmeas e invertidas que a gente tem aqui? Gente, eu tô falando duas, mas podem ser muitas, tá? Com certeza nós temos muitas. Quero fazer um exercício aqui com vocês. Quero que vocês imaginem um guarda-roupa de 2 portas. Então, um guarda-roupinha pequeno de 2 portas, tá? E ele, os 2 compartimentos, né, totalmente separados, tá? Então, assim, eles têm aquela madeira entre uma porta e outra aqui, entre uma área e outra do meu guarda-roupa, uma madeira que separa totalmente, ou seja, quando eu abro uma porta, eu vejo só o conteúdo daquela porta. Quando eu abro outra porta, eu só vejo o conteúdo daquela porta, tá bem? Então imagina este guarda-roupa aí, e dentro desse guarda-roupa tem meia, tem calcinha, tem camiseta, tem sapato, tem tudo que você guarda dentro do seu guarda-roupa, beleza? Agora, numa das portas tem uma lâmpada acesa. Dentro da outra porta não tem nenhuma lâmpada. A porta que tem essa lâmpada, com todas essas coisas ali dentro, e essa lâmpada tá acesa, então eu vejo o que tem ali dentro, é o que a gente chama de consciente ou consciência. E a porta do guarda-roupa que tá no escuro, onde eu não consigo saber quais são os artigos ali que eu guardei dentro daquela porta, a gente chama de inconsciente ou inconsciência, tá? Só que dentro dessas 2 portas tem conteúdo. Que conteúdo? Fragmentos de mim mesma. Dentro do lado da lâmpada, o lado que eu consigo ver, tem várias coisas que eu sempre acesso na minha memória, estão no meu consciente. Então, vivências que eu tive, experiências, coisas que eu acredito, conhecimentos, né? Tudo que eu lembro tá ali no meu consciente. Até mesmo aprendizados também.
aprendizados, ou seja, conhecimento que eu transformei já em sabedoria, né? Que eu já aplico na minha vida. Então, aqui nessa portinha. Só que eu também tenho essa outra porta que tá cheio de vivências, experiências, conhecimentos e aprendizados que hoje eu não enxergo. Então vamos voltar lá para os nossos exemplos, tá? Depois vamos entender por que acontece isso dentro da nossa psique, né? Por que a gente tem essas duas portas? Por que o nosso guarda-roupa não é só todo iluminado, que ia ser tão legal, né? Não sei se ia ser muito legal não, gente, mas vamos chegar lá. Vamos entender então, por exemplo, a pessoa lá, o primeiro exemplo que eu dei foi do empreender, né? A pessoa quer empreender, então ela tem aqui no consciente, lá na porta iluminada, na porta que tem a lâmpada, ela tem lá o projeto, ela quer, sei lá, montar uma loja de bijuteria online, daí ela tem toda a ideia, ela sabe quais são os produtos, da onde que ela vai trazer, que ela quer trazer, sei lá, da Índia, umas coisas diferentonas, ela até já fez uma consultoria, uma mentoria com alguém aí desses que empreende online, para aprender a dar todos os passos, mas de alguma maneira ela sabota, ou ela procrastina, ela perde algum prazo, ou ela se distrai, todas aquelas sabotagens que a gente comentou, ou se distrai, ou procrastina, ou não faz uma boa parceria, rola uma sabotagem ali daquela iniciativa dela. Por que acontece isso? Porque lá no lado escuro do guarda-roupa, existe uma outra vontade nessa mesma pessoa, que é a vontade de ter segurança. Então, ela tem a vontade do empreendimento aqui, do se arriscar, né? No lado lâmpada, ou seja, conscientemente eu sei isso, mas inconscientemente eu tenho também a necessidade de segurança. Eu tenho um fragmento, uma memória, uma vivência, uma experiência, algo que aconteceu comigo, que eu internalizei assim: eu preciso ter segurança, senão eu tenho alguma coisa fica abalada em mim, por uma experiência lá atrás de insegurança que eu tive. E aí, o que acontece? O paradoxo das vontades. Então eu dou 3 passos para frente, dou 2 para trás, às vezes eu dou 1 para frente, 5 para trás. Por quê? Porque eu estou levando em consideração apenas uma vontade, quando na verdade eu tenho essas duas. Eu não estou atendendo as diversas perspectivas que eu tenho sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas, e as diversas necessidades que eu tenho também, que foram se construindo quando eu fui construindo o meu ser. Por isso eu falei para vocês, se vocês querem atingir um objetivo, se vocês querem alcançar uma resolução de ano novo, construa a si mesma. Porque eu preciso fazer o quê? E começar a enxergar essa outra vontade, essa outra necessidade. A gente tá chamando aqui de vontade, tá? Mas toda vontade vai ter por trás uma perspectiva, que é um jeito de ver as coisas, que foi como eu construí aquilo, e uma necessidade que está sendo atendida ali, certo? Então eu sempre vou precisar olhar para essas vontades paradoxais e me perguntar: qual é a perspectiva, que vilca é essa que vê as coisas, que precisa dessa segurança? O quanto disso ainda é válido hoje na minha vida? Porque quando eu guardei isso na portinha escura do meu guarda-roupa, podia ser muito válida aquela minha necessidade de segurança. Mas agora talvez não caiba mais. Afinal de contas passaram 20 anos, 30 anos, 10 anos, sei lá. Já está resolvida essa necessidade por uma outra perspectiva da minha vida e eu ainda não vi. Mas eu preciso encontrar que tem essa vontade, que tem essa necessidade e perspectiva, né, que construiu essa necessidade, para daí poder dar tratativa e fazer com que isso não seja mais um impedimento para as minhas iniciativas, para os meus projetos, para os meus sonhos, para os meus ideais. Enquanto eu não vejo o que está na porta, que é a escura do guarda-roupa, eu não consigo lidar com esse paradoxo das vontades. Eu vou num esforço muito grande, a chance de eu desistir é enorme. E esse é um grande erro nos planejamentos que existem, que eu vejo hoje, né? Os planejamentos de, eu quero mudar o meu corpo, eu quero mudar de carreira, eu quero construir tal coisa, construir uma casa, viajar para a França, tudo bem. Essa vontade aí, beleza, tá aqui no consciente, tá no lado que tem lâmpada do guarda-roupa,
Beleza, é fácil da gente modelar quais são as ações que eu preciso fazer para chegar lá. Mas e a outra vontade, que é aquela que me sabota, aquela que me segura aqui paralisado, ou que dá os passinhos muito lentos e perde até as oportunidades? Eu preciso levar essa em consideração também. Porque quando eu for fazer o andamento desse mapa aqui para chegar lá naquele meu sonho, essa outra vontade, se for contrária, se ela for invertida, ela vai me segurar. Estão entendendo, gente? Outro exemplo aqui que eu dei é do relacionamento, né? A pessoa, então, quer um relacionamento, quer uma família, quer construir todo um contexto para sua vida, e quando entra nesses relacionamentos, acaba se sabotando, acaba sabotando a relação. O que pode ter no lado, isso é o que está no lado lâmpada, né? O que pode estar no lado escuro do guarda-roupa dela? Uma necessidade de autopreservação, porque ela pode ter guardado ali um construto psíquico, que é um complexo, tá? Uma maneira de, uma perspectiva, uma maneira de ver as coisas, de que relacionamento, ela pode ter vivenciado, por exemplo, uma cena de violência de um casal, e aí ela guarda aqui no ladinho escuro do guarda-roupa assim, nossa, casamento é uma coisa que pode ameaçar a minha integridade física. Ela guarda lá, ela não lembra mais. Se ela lembrasse, estava do lado iluminado do guarda-roupa, certo? São coisas que nós não temos consciência, que aconteceram conosco, e aí os motivos, né? Pode ter sido algo que eu vi, pode ter sido algo que eu vivi, ou pode ter sido algo que foi reprimido em mim. De alguma maneira aquilo foi reprimido, ou por nós, né? Do tipo, era uma dor emocionalmente, era muito forte para eu dar conta de lidar com isso. Então eu reprimo aquilo do meu consciente. Assim eu não lido com aquilo, porque eu não me lembro daquilo. É como se aquilo não existisse na minha vida, mas existe, porque se manifesta com essas necessidades aqui que aparecem depois de sabotagem, tá? Então, pode ter sido algo que eu reprimi porque a dor era muito grande, o trauma era muito grande, porque eu não dava conta na época que eu vivi. Pode ter sido algo que eu vi, que eu ouvi, ou algo em mim, uma característica minha, que não era muito bem vista pela cultura onde eu estava inserida, pela sociedade onde eu estava inserida. Então pode ser que eu era muito serelepe, por exemplo, ou muito falante, e aquilo podia não ser muito bem visto na minha família, ou na minha escola, ou em outro grupo qualquer que eu frequentava, e aí eu reprimo a minha expressão. Mas eu tenho essa necessidade aqui, ela só tá no lado sombra. Como é que isso se manifesta depois paradoxalmente? Aqui, né, na hora que eu vou tentar me expressar, não consigo. E eu preciso me expressar para chegar em algum objetivo qualquer, tá? Então, a do relacionamento pode ser isso, um instinto de autopreservação. Agora, olha essa outra aqui que eu tinha trazido como exemplo, né? Aquela pessoa que quer morar sozinha, tá em busca, né, de construir uma vida onde ela se sustenta sozinha, ela quer morar sozinha ou ela quer viajar e sei lá, ser livre nesse sentido, né, ter uma busca por uma independência, e que faz várias sabotagens contra esse projeto. Essas sabotagens pode ser gastar o dinheiro que estava guardando para poder fazer essa mudança, ou pode ser, né, nunca sair para procurar, para dar esse passo, tá? Não se preparar para dar esse passo, né? Essa pessoa pode ter do lado escuro do guarda-roupa uma necessidade de socialização, uma necessidade de conexão humana. Então, ao mesmo tempo que ela tem a vontade dessa independência e de estar vivendo todas essas coisas, essas aventuras, ao mesmo tempo ela tem uma necessidade de socializar. Aquela criança que cresceu muito sozinha, aquela criança que não podia brincar com os amiguinhos, pode acontecer isso. Então guarda aqui no lado sombra, né, essa vontade, fica essa vontade aqui reprimida. A outra vontade hoje, que é a vontade da adulta, não combina, não casa com essa aqui que está escondida. Então, o que acontece? As sabotagens. Vocês estão entendendo, gente, por que a gente precisa construir a nós mesmas para que a gente construa os nossos projetos, os nossos sonhos? O que é esse construir a mim mesma, né? É construir essa integração de todos esses fragmentos de mim mesma. É eu começar a perceber esses paradoxos aqui, essas vontades paradoxais, para que eu compreenda qual a necessidade
daquela sabotagem existir na minha vida. A sabotagem está existindo por uma necessidade que está guardada lá na porta escura do guarda-roupa. Então, se eu entender que aquela sabotagem está atendendo uma necessidade minha também, apesar de parecer a coisa mais louca, mas eu quero tal coisa, imagina, meu desejo, minha vontade é o outro lado, é o lado esquerdo e eu tô indo pro lado direito, eu me saboto pro lado direito, mas essa sabotagem está atendendo a uma vontade que está escondida, que eu não vejo hoje, e essa vontade, ela atende uma necessidade. Então, o que eu preciso fazer? Descobrir isso a meu respeito. Por isso que a construção de mim, a construção do ser, é a construção dos nossos projetos, dos nossos sonhos e das nossas ideias também. Então você precisa olhar agora para esse sonho, esse projeto, essa ideia, essa vontade que você tem aí, que tá no consciente, que tá na portinha que tem luz lá do guarda-roupa, e observar quando você se sabota, o que te leva a sabotar, e qual é a necessidade que ao sabotar, ao fazer aquela sabotagem, que necessidade sua foi atendida? E aí você vai começar a colocar um pouco de luz nessa porta aí que tá totalmente escura. E aí eu costumo dizer assim, lembra que eu falei, né, um guarda-roupa de 2 portas que tem uma madeira, né, dividindo essas 2 portas. Eu costumo dizer que não dá pra gente pegar e tentar derrubar a porta, e derrubar tudo de uma vez e botar luz em tudo de uma vez, gente, porque é quase como se a gente fosse entrar em colapso mesmo. É muita informação, é muita vivência. Pensa aí, quanto da tua vida, não sei quantos anos vocês têm, mas quanto da tua vida tu realmente te lembra? A gente lembra de pouquíssima coisa, de todas as 24 horas, de todos os dias que a gente vive, a gente lembra de pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas ficam no lado iluminado do guarda-roupa. Como se a gente tivesse assim uma pilha gigantesca de coisas guardadas dentro do lado escuro, e aqui do lado iluminado as coisas já são mais organizadas, né, separadas em compartimentos, e já são bem menos itens. Então como é que eu vou fazer? Se eu derrubar essa porta, uma coisa vai abafar a outra, vai cair um monte de coisa ali até mesmo no lado consciente. E eu realmente posso ter um colapso, eu posso entrar num estado pior do que eu tô, num estado mais apático, né, de ficar numa apatia, numa paralisia, ou seja, sem vontade alguma, ou eu posso ficar num grau de ansiedade muito grande, porque eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muitos complexos aqui para lidar, tá? Então o que a gente faz? A gente pega um machadinho bem pequenininho, afia esse machado e dá uma batidinha para deixar entrar uma fresta de luz. Apenas uma frestinha de luz. Do lado que tem luz do guarda-roupa para o lado que tá escuro. E aí eu vou ver algumas coisas. Isso a gente vai fazer como? Num exercício de autoconhecimento. Então eu preciso pensar, né? Bom, vamos pensar aqui. Pega uma das tuas resoluções de ano novo. Uma das tuas ideias, uma das tuas iniciativas. Uma coisinha só que você quer mudar. Tá? Para você construir a vontade inabalável de chegar nesse lugar, você vai precisar juntar as 2 vontades, a vontade que está no consciente, que está no lado claro do guarda-roupa, no lado que tem lâmpada, e a paradoxal, que é aquela da sabotagem que acontece com as informações que estão guardadas no lado escuro do guarda-roupa. Eu vou precisar atender às 2 necessidades. Às vezes, gente, quando a gente vê alguma coisa que estava lá no lado escuro, por exemplo, né, uma cena de violência que fez com que eu pensasse que relacionamento não é uma coisa legal, às vezes, quando a gente vê isso e a gente compreende que tivemos determinadas vivências, aí a gente pode fazer alguns exercícios de se pacificar com a nossa história, com a trajetória da nossa vida. Isso já é o suficiente para que a necessidade, né, seja satisfeita. A compreensão desse fragmento de mim mesma. É óbvio que essa compreensão ela passa por uma aceitação da minha história, ou seja, não dá para eu ficar na vítima, não dá para eu ficar na culpa, não dá para eu ficar no ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não dá para eu ficar na revolta, nem na negação, ou seja, eu tenho que integrar, aceitar e aí dar alguma tratativa. Às vezes só o fato de eu saber já é a tratativa que eu preciso. Mas normalmente não. Normalmente eu tenho que me proporcionar
aquela necessidade que a vontade escondida tá atendendo, certo? Então, no caso que eu falei do relacionamento e autopreservação, como se fosse paradoxal, né? Como é que eu posso, então, construir um relacionamento e não perder essa minha necessidade, não perder esse senso de autopreservação que eu posso ter construído por uma questão lá do meu passado? A mesma coisa para aquela pessoa que quer morar sozinha e que tem a necessidade de socialização. Então, uma coisa é contra a outra e ela fica ali sempre naquele chove não molha, vai um pouco, volta um pouco. Mesma coisa, como é que ela pode atender a necessidade, o sonho, construir o projeto dela de ir morar sozinha ou viajar ou ir morar fora do país sozinha, etc. Se ela tem essa necessidade de socialização, como é que ela traz a necessidade de socialização para dentro do projeto dela? Às vezes a gente só identificando a necessidade já tá bom, eu não preciso nem saber o que aconteceu comigo. Mas eu perceber que eu tenho uma determinada necessidade e integrar isso para dentro do projeto. Isso é integrar a sombra à luz. É isso que o Jung chamava de lado sombra da pessoa. Lado sombra da pessoa não é um lado maligno, não é um lado, sei lá, diabólico, não é um lado negativo que a pessoa tem. É algo que não está hoje no nosso consciente, que foi reprimido por algum motivo. Ou por nós mesmas. Por quê? Porque, de alguma maneira, né, foi uma dor tão grande ali no momento da vivência que eu não consegui dar conta, então eu como se eu jogasse para debaixo do tapete, mas o fato de eu jogar para debaixo do tapete cria essa necessidade, né? A necessidade não vai embora, vai ficar ali, só que eu não percebo. Ou pode ter sido uma característica minha, tá? Por exemplo, as pessoas que são muito introvertidas, eu vejo muito isso hoje no mundo, né? Uma pessoa muito introvertida e fica todo mundo, ai, porque tu é tão quieta, porque tu não fala, porque isso, porque aquilo. Cara, é uma característica que pode ter sido considerada indesejável por alguém ou por algum grupo e que essa pessoa daí se força a um monte de coisa, mas ela tem uma necessidade de ficar sozinha às vezes, né? E aí ela, tipo, se propõe a ir a festas e de repente chega lá e ela briga com todo mundo. Por quê? Porque ela não queria ir, ela queria ficar sozinha. Então tentar trazer, né, integrar é isso, gente, é atender às diversas agendas que eu mesma tenho. Por quê? Porque todas são o meu ser. Esse seria a construção do ser, trazendo para o meu lado iluminado aquilo que hoje eu ainda não vejo. E à medida que eu faço essa construção do meu ser, ou seja, eu junto os meus diversos fragmentos, eu atendo às diversas necessidades que eu mesma tenho e a chance de eu alcançar o meu objetivo é muito maior. Por quê? Porque eu não vou ter a sabotagem acontecendo ali de novo, tá? Agora, tem uma coisa importante aqui. Eu preciso determinar um ponto para ir investigar. Então, assim, imagina que eu quero escalar o Himalaia. Eu tenho que saber qual é o lugar que eu tô indo. Eu tenho que saber para onde eu tô indo. Eu tenho que saber para onde eu quero chegar. Eu tenho que saber... Esse é o meu ponto de partida. Ele só existe um meu ponto de partida porque existe um ponto de chegada. Se eu não tenho nem ideia do que eu quero, qual é o meu projeto, quais são os meus sonhos, né? Quais são às vezes são mudanças, às vezes são coisas que eu nunca vivi, outras são coisas que eu quero melhorar. Se eu não tenho nem ideia de para onde que eu quero ir, o meu ponto de partida, tipo, também não tem referência. Eu fico sem referência da onde eu tô, né? Então o que acontece? Eu preciso estabelecer esse ponto para poder fazer o exercício de autoconhecimento. Então o que eu faço? Estabeleço esse ponto, né? Digamos que eu quero aqui, vamos pegar um desse aqui, empreender. É empreender que eu quero, beleza. Aí eu vou começar a elaborar essa ideia de um jeito como se eu fosse uma alpinista escalando uma montanha. Eu posso não conseguir escalar o Himalaia de início, mas eu posso colocar uma pequena montanha aqui, uma pedra aqui em Florianópolis dessas que tem na praia. Beleza, essa vai ser primeiro lugar onde eu vou jogar o meu ganchinho lá de alpinista, né? Eu nem sei como é que é o nome disso, gente. Joga aquele gancho ali naquela pedra, beleza, é isso que eu quero ir. Então, onde que eu tô? Agora sim, eu tenho uma rota, certo? À medida que eu vou caminhando neste mapa, nesta rota,
eu vou observar todos os momentos de autossabotagem. Os momentos em que eu me distraio do meu objetivo, os momentos em que eu procrastino as tarefas que eu queria fazer, os momentos em que eu culpo as outras pessoas ou as circunstâncias porque as coisas não estão funcionando, ou os momentos em que eu uso desculpas do tipo não tenho os equipamentos, não sei fazer isso, não tenho dinheiro. A principal desculpa é não tenho tempo, tá, gente? Essa é a mais famosa, que é a maior racionalização enganosa que a gente faz, né? À medida que eu for fazendo essas sabotagens, eu tenho que para um pouquinho. Que essa sabotagem tá atendendo? Qual é a necessidade por trás disso? Quando eu tomo aquele remedinho, qual é a necessidade que eu tô atendendo? Aquele remedinho pode ser procrastinar. O meu remedinho pode ser me vitimizar. O meu remedinho pode ser usar uma desculpa, pode ser me distrair. O remedinho para qual dodói, Vilca? Para aquilo que tá guardado no meu lado não iluminado, no meu lado escuro do guarda-roupa. É para isso, é para essa parte de mim, para esse fragmento de mim que eu tô dando esse remedinho, que sabota o outro lado, que é aquela minha vontade de escalar aquela pedra, por exemplo. Então eu preciso escolha uma resolução, escolha uma mudança, escolha um projeto, um sonho, uma ideia. E começa a pensar nessa rota, mapeia a rota, pensa quais são os próximos passos. Eu posso não ver tudo ainda, mas eu posso pensar nos próximos 2, 3 passos para eu chegar nesse objetivo e começar a tentar executar, tentar fazer as coisas, construir em mim as virtudes que vão me levar lá. E quando eu me sabotar, eu tenho que fazer essa pergunta. O que eu tô atendendo aqui com essa sabotagem? O que eu ganhei me sabotando? Nossa, mas não ganhei nada, Vilca. Ganhou. Com certeza, alguma necessidade tua foi atendida ali. Só que vai ter que investigar, né? Vai ter que olhar. E lembra, gente, não dá pra gente olhar pra toda a sombra, pra tudo que tá nessa porta do guarda-roupa ali empilhado de uma vez só, porque é muita coisa. E muitas dessas coisas podem ser dolorosas. Essas coisas, lembra que eu falei pra vocês na outra semana que eu chorei um monte? Porque a primeira reação que eu acho que é bem comum ter é: nossa, era isso, foi isso, eu fiz isso. Eu tava fazendo isso repetidamente pra não poder olhar, pra não querer, né? Porque eu não queria enxergar isso. E qual é a necessidade que eu tenho aqui? É essa. É a de autopreservação, é a de segurança, é a de aprovação, é a de amor, é a de socialização, é a de contato humano, qualquer uma dessas aí, que normalmente são essas que a gente, né, joga pra lá. E aí eu preciso, então, integrar essa necessidade no meu projeto. Então eu sou lá a pessoa que está querendo escalar a pedra, né? E eu tenho necessidade de segurança. Como é que eu vou fazer, então, para trazer para dentro do meu projeto, crescer o meu projeto, com algumas atividades ou características, enfim, que vão proporcionar, além do meu espírito de aventura, de escalar aquela montanha, a segurança que eu preciso também. Assim, a chance da tua resolução de ano novo funcionar vai lá pra cima, tá bem? Então, isso que eu queria dizer pra vocês, gente, quando eu tava querendo falar sobre a construção do ser, a construção das virtudes que eu preciso ter em mim pra me levar até lá, pra me levar, pra dar os passos que eu preciso. Uma dessas virtudes é esse conhecimento de mim mesma e a integração de todas essas partes e o atendimento. Eu me responsabilizo pelo atendimento das minhas necessidades. As necessidades vão variar de pessoa para pessoa, então tem aquela pessoa que vai ter o contrário, né? Ela parece que quer muito segurança e na verdade ela quer aventura, ela tinha necessidade de aventura. Vai ter o invertido também, né? Aquela que se preserva, mas na verdade ela queria compartilhar e correr riscos. Vai ter aquela pessoa que é super social e na verdade ela queria ficar um pouco sozinha. Ou seja, não tem certo e errado, o que tem é o quê? Nós todas construindo as nossas trajetórias. E sendo que parte da nossa trajetória estava talvez até hoje, até ontem, nesse lado escuro, né? Nesse lado do guarda-roupa que guarda essas vivências, essas experiências, esses traumas, esses complexos psicológicos que a gente
pode ter construído sim, por ter recebido um não, ou por ter recebido sims demais, ou por ter sido indesejada de alguma maneira, ou por ter afrontado uma regra de qualquer grupo ou ideologia, sem nem saber que aquilo era uma regra, porque isso normalmente, né, a gente faz bem quando é criança. Ou porque a gente viu uma coisa que era tão dolorosa que a gente não tinha condições emocionais de lidar, ou às vezes não tinha nem alternativa, tá? Se eu vejo uma situação que a mesma pessoa que me alimenta, por exemplo, é aquela que me bate, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou ficar sem comer? Então, guarda aquela parte dolorosa aqui nesse lado escondido e fica só com aquela parte de que te alimentou na parte do guarda-roupa iluminado. Mas tem uma coisa aqui escondida, tá? Tem essa vontade aqui de receber um amor, um carinho, que pode fazer a gente sabotar muitas coisas, tá bem? Quando de repente alguém engatilha em nós, né, aquela memória. Isso também é uma coisa muito bacana. A gente vai parar de levar as coisas pro lado pessoal, levando pro lado pessoal. Olha que coisa bacana isso. É muito paradoxo nessa live, gente, direto. Olha só. Quando alguém fizer algo que engatilhar uma dessas memórias, um desses complexos, né, dessas coisas que estão no meu lado escuro do guarda-roupa, eu não vou levar pro lado pessoal achando que é algo contra mim, daquela pessoa, vindo daquela pessoa contra mim. Eu vou levar pro lado pessoal pensando, isso diz a respeito, alguma coisa que diz respeito a mim, apenas isso. E essa pessoa aqui do outro lado só engatilhou aquilo que estava escondido lá no lado escuro. Então até os nossos relacionamentos vão ficando mais leves, porque eu me responsabilizo pela integração desses fragmentos. E cada vez que eu tiver menos fragmentada, eu vou começar a compreender que o outro também está fragmentado ali em si. E eu vou começar a ficar mais humana. E aí é óbvio que eu vou ser mais leve nas minhas interações, porque eu vou compreender que todo mundo meio que passou isso. Inclusive as pessoas que podem ter me causado os traumas que fizeram com que eu colocasse as coisas no meu lado sombra, no meu lado não iluminado do guarda-roupa, naquela porta ali. Ok, gente? Então, um jeito que eu uso pra fazer isso, gente, que eu falei que eu ia falar da Stephanie, né? Um jeito que eu uso pra fazer isso, um jeito prático, humorístico, porque eu tenho uma veia humorística, assim, na minha vida prática, né? É assim, ó. Digamos que eu tenho um projeto, né, uma ideia, sei lá, eu tô numa construção de saúde física. E eu realmente tô. Eu espero que logo, logo, vocês comecem a ver os resultados aqui, viu, gente? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Na prática aqui. Então, eu tô nessa construção, né? Aí eu tenho lá toda os alimentos que eu sou um pouco intolerante, que me dão um mal-estar ou me causam alergia, ou enfim, me levam para um estado não tão bom de saúde. Aí, então eu tenho o meu projeto, né? A vontade da luz consciente aqui, do guarda-roupa porta iluminada. Só que tem uma outra necessidade aqui que tá no meu lado sombra. E aí ela se manifesta assim: ai, mas eu acho que eu tô muito afim de tomar um sorvete hoje. Eu tô muito afim de comer um brigadeiro ou coisas desse tipo, tá, gente? Tomar um drink, pode preencher com o que couber mais pra vocês, né? Aí, como é que eu vou lidar com isso? Primeiro eu tenho que identificar que eu faço essa sabotagem, né? Depois que eu identifico que eu faço essa sabotagem, eu encontrando qual é a necessidade que eu tô resolvendo ali, que eu tô atendendo, eu vou ter que trazer o atendimento dessa necessidade para dentro do meu projeto. Então, por exemplo, necessidade de açúcar é bem comum ser cansaço mental, né? Fadiga mental. Então, assim, a pessoa se super agenda no dia de trabalho, começa a trabalhar e não dá uma pausa pro cérebro, etc., ela vai precisar de cafeína ou de açúcar, algo assim, né? Que é o remedinho, certo? Beleza, então eu tenho que identificar esse comportamento em mim, entender que é essa necessidade que me motiva a ir lá e furar o meu projeto, sabotar o meu projeto, e aí trazer o atendimento dessa necessidade para dentro do projeto. Então, beleza, dentro do meu projeto de saúde tem que ter os intervalos de trabalho, porque senão o meu cérebro fica cansado e eu como fora da minha educação alimentar ali, que é a que eu tô buscando. Tá bom.
Agora, como é que no dia a dia a gente lida com isso, né? Porque, poxa, é um estado de atenção, de autoobservação constante, né? Então, duas coisas, né, gente? Primeiro é assim, lembrar de ser perseverante, ou seja, eu tenho que acordar de manhã e ver qual é o meu projeto, para onde eu tô indo. Aonde que eu joguei o meu gancho de alpinista? Foi aqui, foi nessa meta, beleza. Qual é a minha rota hoje para chegar lá? São esses passos. Então, eu me lembrar disso. Eu falei disso na live passada, que a gente tem que ter esse lembrete constante para nossa vida, né? Esse lembrete não é só assim, eu fico sabendo, eu leio isso. É me lembrar do porquê, qual é o valor que isso tem para mim, qual é a importância que isso tem para mim. Onde que isso vai me levar como ser humano? O que isso vai me proporcionar ou vai proporcionar para as outras pessoas também? Porque um projeto, ele não precisa ser só para mim, né, gente? Ele pode ter muitos outros objetivos associados. Às vezes a gente precisa de um motivo mais nobre para dar andamento para as nossas ações, né? E aliás, se for um motivo mais nobre, é mais fácil da gente fazer, tá? Quando é só para nós, a sabotagem é mais fácil de acontecer também. Essa é uma maneira, então, né? Eu tô sempre me lembrando, sempre trabalhando isso em mim. E a segunda maneira que eu uso, gente, é dar um nome para essa minha vontade invertida. E eu dei o nome para minha vontade invertida no meu projeto de saúde, eu dei o nome de Stephanie. Por isso que eu falei Stephanie, eu vou falar o teu nome aqui, mas não tem absolutamente nada a ver com essa Stephanie que está aqui na live e nem com nenhuma Stephanie, tá, gente? Foi um nome que me ocorreu. Por quê? Porque como é um projeto de saúde física e considerando o meu ponto de partida, eu tô muito distante disso, eu lembrei da Stephanie de Mônaco. Eu lembrei que quando eu era jovenzinha, o Paulo Ricardo cantava uma música Stephanie de Mônaco, aqui estou inteira ao seu dispor. E aí eu pensei, Stephanie. Eu chamei aquela minha vontade invertida de Stephanie. Então, quando eu tô aqui, né, no meu projeto, no meu dia a dia, fazendo meus passos, e chega aquela vontade de comer o brigadeiro, eu falo assim, Stephanie, agora não, lembra do teu objetivo, lembra da pedra que tu quer escalar. Vamos atender a sua necessidade de outro jeito. E aí eu tenho que encontrar, então, qual é essa necessidade, qual é esse jeito, tá? No caso do brigadeiro, do açúcar, na minha vida, é muito essa coisa de pausa, né? Eu preciso de uma pausa, porque é um trabalho intenso, focado, muitas horas, ele leva essa fadiga mental mesmo, biologicamente falando, gente, fisiologicamente falando. Não é nem uma coisa muito de sombra, mas é isso. Então, assim, por que eu faço isso, né? Tem que encontrar ali, ó. Por que eu acho que eu tenho que ficar trabalhando 4, 6 horas sem intervalo, sem comer, normalmente é assim, sem comer, né? Só num trabalho intenso, sem pausa. Da onde que surgiu essa sombra, essa coisa em mim que tá guardada nesse guarda-roupa escuro? Quando foi que eu fiz isso? Quando foi que eu achei que precisava fazer isso? O que tá atendendo? Qual foi uma crença, né, que se criou aqui que isso é o bom? E aí, quando eu desfazer esse nó, eu não faço mais essa sabotagem. Então, a minha sugestão é, dê um nome para essa porta desse guarda-roupa. Dá um nome teu, escolhe aí, pode ser um nome próprio, como eu escolhi Stephanie, por causa da Stephanie de Mônaco, mas você pode usar alguém que te inspira, tanto para bem quanto para mal, não importa, mas para que você fique atenta lá no dia a dia. Então lembra, ó, primeiro, onde que eu tô botando meu gancho, né? Eu sou uma alpinista, qual é a montanha que eu vou escalar? Encontrar uma montanha não tão alta que eu não consigo nem começar e nem tão baixa que eu só faço um dia e já desisto, certo? Encontrar esse ponto aí que é um objetivo. Depois, traço a rota, o que eu tenho que fazer para chegar até lá. Beleza, isso aqui é a parte fácil, gente. Depois, como que eu vou fazer para lidar com minhas sabotagens no meio do caminho? Eu vou começar a dar os passos e vou observar toda vez que eu sabotar. Ou seja, eu não vou ficar braba comigo quando eu sabotar. Eu vou ficar muito feliz. Sabotei, peraí, parou tudo, vamos entender por que eu sabotei. Isso significa criar essa fresta entre o lado luz e o lado escuro. Eu tô criando essa fresta iluminando alguma parte de mim mesma, construindo o meu ser, para integrar uma necessidade que eu tenho, e tá tudo certo eu ter essa necessidade, não está errado, tá? Não é para se condenar.
é simplesmente entender que eu tenho essa outra necessidade que às vezes é contrária, paradoxal àquele objetivo que eu tenho de escalar aquela pedra lá e integrar aquela necessidade de uma outra maneira, de uma outra forma. E como que eu vou saber o que eu vou fazer, Vilca? Vai testar. Ah, beleza, tenho essa necessidade. Vou colocar aqui uma pausa de 2 em 2 horas, vou botar uma pausa de 15 minutos. Não funcionou. Então vai ser uma pausa de 30 minutos. Não funcionou, então vai ser de hora em hora. E assim você vai construindo a virtude ou as virtudes que você precisa para ser quem você precisa ser, para chegar onde você quer chegar. Ok, pessoal? Nossa, eu sei que é um pouco assim, é meio esquisito, né? Porque tem essa metáfora aí do lado do guarda-roupa, mas eu espero que tenha ficado compreendido aí por vocês, tá? Usem esse nome aí para toda vez que a sabotadora chegar, falar, querida, agora não vai dar. Mas é o seguinte, eu vou atender a tua necessidade aqui de outro jeito, tá bem? E até programa atender essa necessidade das Stephanies de vocês de um jeito um pouco mais controlado. Controlado, não tô querendo dizer assim, tipo, eu tenho que estar ansiosa em controlar isso. Não, de um jeito programado. Coloca pra dentro da tua agenda esse brigadeiro, pelo amor de Deus, gente. Coloca pra dentro da tua agenda, só que você escolhe pelo lado da luz, pelo lado da lâmpada. O lado consciente fazendo as tuas escolhas. As escolhas da sua vida sendo feitas pela tua consciência e não pelos teus impulsos inconscientes. Não por essa coisa que a gente, tipo, nem sabe por quê. Provavelmente é um monte, um baita mal entendido que tem aqui que ficou guardado assim. Ok? Gente, dúvidas? Podem colocar aqui, ou vou deixar essa live gravada também, tá? E quero deixar o convite para todas vocês se inscreverem ali na lista de espera da jornada, onde a gente vai falar sobre o despertar. A jornada do despertar, ela é pra gente fazer aquela coisa, jogar o gancho lá na pedra. Por quê? Porque às vezes eu tô paralisada nesse ponto, eu não consigo nem decidir o que eu quero. Porque eu tô tão confusa entre esse lado que tem luz e esse lado que tá sombra, que eu duvido de mim mesma. Eu não sei mais para onde eu quero ir, eu sei que tem alguma coisa, eu tenho uma inquietação, eu tenho uma ansiedade, mas eu não sei exatamente o que é e como separar isso daquilo, como separar ou como priorizar. Eu tenho 50 coisas que eu quero, viu? E agora, qual delas eu vou focar? Essa jornada é para isso, tá bem? Então fica o convite para todo mundo, tá em lista de espera, mas eu acho que na semana que vem já vai abrir, ou se não é na semana que vem, é lá na primeira semana do ano novo. Acredito que eu devo vir fazer mais uma livezinha na terça que vem aqui ainda, tá bem, gente? Beijos, olha, gente, Feliz Natal para todo mundo, viu? Até a próxima terça. Tchau, tchau!